define a saúde mental como sendo a capacidade do ser humano de estar num estado de bem-estar desenvolvendo as suas atividades normal do dia a dia, ou seja, lidando com estresse, com pressões e com coisas nesse sentido. O empresário, ele acabou trazendo muita coisa para si, porque ele tem que cuidar do corretor que não fez, do captador, ou disso, ou do inquilino, ou de quem compra, de quem vende, da gestão da carteira. E as pessoas não pensam como ele, não são como ele. Essa é a principal angústia, muitas vezes. E hoje eu diria que o grande problema de 70%, vamos falar até 80% das imobiliárias, é a centralização do processo na mão do dono, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. E hoje nós vamos bater um papão sobre saúde mental. Eu já começo aqui me perguntando e também perguntando a você, será que saúde mental é mais um modismo? É mais uma alteração? É mais um processo? É mais uma lei? Como é que sua imobiliária vai se adaptar a isso? E é realmente importante essa questão de saúde mental no que se fala ao mercado imobiliário? Porque eu pelo menos acho que, né, se nós hoje administramos o proprietário, administramos o inquilino, ou seja, a gente lida com tantos problemas no que se refere, sim, à mente, à inteligência, à discussão, será que essa questão da saúde mental, ela entra para ajudar, entra para atrapalhar? E hoje eu estou aqui com a Adriana Ribeiro, especialista em recursos humanos, especialista também em saúde mental, que vai poder esclarecer a gente como que isso pode, sim, talvez ajudar a sua imobiliária, qual é a linha e como é que funciona todo esse processo. Adriana, seja bem-vinda. Antes de tudo, vou querer que você se apresente e aí a gente já volta conversando e aí a gente já vai soltar a primeira pergunta depois, que obviamente aí é se isso é uma lei ou não, mas primeiramente se apresente aí. Olá, obrigado, Rosalvo, obrigado a todos. Assim, então, eu já estou aqui há algum tempo, eu me chamo Adriana, sou profissional da área de gestão de pessoas já há 38 anos e nos últimos anos me especializei no comportamento, porque a gente conseguiu entender que deixamos de ser um processo mecanicista para ser um processo muito mais motivacional. Boa. E se nós precisamos que as pessoas estejam motivadas, precisamos entender como as pessoas funcionam, né? Então, sou especialista comportamental e também estudante de psicanálise, né? Que nos auxilia a entender o ser humano, não somente daquilo que a gente vê, mas sim o processo interior. Legal. E deixa eu já botando na fogueira. Afinal de contas, como é que você define essa questão de saúde mental? Ou o que é essa saúde mental? É uma norma? É uma obrigação? É uma lei? O que isso vem aí pela frente? E afinal, o que é isso? Bom, vamos começar aí dentro de um contexto histórico, porque Boa. isso acredito que seja muito importante. E sim, tudo isso que você disse é uma norma, é uma lei, é uma regra, né? Mas principalmente assim, o que é a saúde mental? Eu acho que isso é extremamente importante entender, porque esse é um tema e essa é uma doença que ela acaba não sendo reconhecida. Ou seja, demora-se muito tempo para chegar a entender quando se está doente. Então, a Organização Internacional do Trabalho, ou também da Saúde, ela vê... É internacional. Isso. Não é uma questão Brasil só. Não. Nós estamos falando da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Tá? Ela define a saúde mental como sendo a capacidade do ser humano de estar num estado de bem-estar desenvolvendo as suas atividades normal do dia a dia. Ou seja, lidando com estresse, com pressões e com coisas nesse sentido. Mas se é uma doença, tem um sintoma. Isso, mas vamos lá. Primeiro, principalmente, o que é a saúde mental? É equilíbrio. Ok. Pode-se definir, se eu usasse uma palavra, em equilíbrio. Então, tudo tem que ser equilibrado, mesmo que é positivo. Eu tô rindo aqui porque é o seguinte, como é que eu vou botar equilíbrio numa imobiliária que administra de um lado o proprietário e do outro lado o inquilino? Mas entenda que assim, agora nós não estamos falando da empresa, independente de ser imobiliária ou qualquer um. Okay. Estou falando do ser humano. O equilíbrio dele. Exatamente. Boa. Primeiro eu tenho que falar de mim, eu tenho que estar bem. Nós estamos falando da pessoa, independentemente da posição que ele ocupe. Ok. Então, tudo tem que ser em equilíbrio. Quando eu tiver
trabalho demais, está em desequilíbrio. Quando eu tiver angústia demais, está em desequilíbrio. Tudo que eu tiver amor demais também é desequilíbrio. Boa. E aí, tanto que a gente vê aí estatisticamente quantas pessoas matam pessoas que amam. Porque entrou num processo, mesmo sendo um sentimento que supostamente se vê como sendo positivo, ele entrou no estágio de desequilíbrio, além do que deveria ser, e por isso faz com que as pessoas tenham este momento de cometer coisas que não fariam em situações normais. Uau. Então, o que acontece? A saúde mental é manter tudo equilibrado. Bom, quem tem que manter esse equilíbrio? Hoje nós temos, a empresa tem essa obrigação de oferecer este ambiente, mas quem tem que pensar nisso sou eu, empregado, ou sou eu, pessoa. Porque eu não estou falando somente do empregado, eu estou falando também do empresário. E principalmente o que a gente tem percebido hoje é que o empresário, ele acabou trazendo muita coisa para si, porque ele tem que cuidar do corretor que não fez, do captador, ou disso, ou do inquilino, ou de quem compra, de quem vende, da gestão da carteira. E as pessoas não pensam como ele, não são como ele. Essa é a principal angústia, muitas vezes. E esse processo, principalmente, eu chamaria de centralização, porque quando eu me angustio de que as pessoas não fazem como eu, de certa forma, eu estou centralizando. Porque eu quero que as pessoas sejam igual a mim e não são. Uau, você sabe que você pegou numa veia super importante, que hoje eu diria que o grande problema de 70%, vamos falar até 80% das imobiliárias, é a centralização do processo na mão do dono, né? Exatamente. E por que isso acontece, Barreto? E por que eu tenho percebido, né? Porque você sabe, eu trabalho com alguns colegas e também já estou aí conhecendo muito bem o mercado imobiliário. É que, na verdade, o mercado imobiliário ele veio num primeiro momento somente como se fosse uma gestão comercial. E ela não é uma gestão comercial, é uma gestão organizacional. Boa parte hoje dos empresários da área imobiliária, eles foram corretores bem-sucedidos que construíram uma instituição e tiveram um grande sucesso, alguns sim, outros não. Porém, o que é importante entender? Eu tenho que estar munido de pessoas com expertise dentro das suas áreas para tirar o peso de mim, para tirar a carga de mim. E aí nós entramos num processo, inclusive, muitas vezes, de mas o meu imobiliário não tem condições de ter um profissional dessa área ou daquela área, um profissional de recursos humanos. O custo, que é a grande maioria. Sim, que a gente entende sim, mas é porque quando você fala disso, você vê isso como custo. Hoje, nós trabalhamos em algumas imobiliárias onde a gente consegue mostrar que este investimento, ele faz com que o custo ele deixe de existir porque ele consegue fechar outras torneiras. Tá, por exemplo... Por exemplo, vamos agora, né? Nós temos agora a entrada da NR1, que nós já vamos falar dela daqui a pouco, que é extremamente importante. Em um momento anterior, assim, dentro da área de recursos humanos, eu sempre falo que nós temos dois legais, né? Meus alunos sabem bem disso. O legal de lei e o legal de bom. O legal de lei não se discute, tem que cumprir. O legal de bom é para que eu torne as pessoas mais comprometidas, engajadas, produtivas, felizes, motivadas e tudo isso nesse sentido. A saúde mental, até esse momento, ela ainda é o legal de bom. Porém, existe uma lei que deveria ter entrado agora em maio de 2025, que está transformando as ações da empresa com saúde mental, deixando de ser legal de bom para ser legal de lei. Então, existe uma norma, uma alteração na norma regulamentadora número 1, e aí, só para deixar claro, o que é uma norma regulamentadora? Dentro do Brasil, nossa Constituição, nossa legislação é muito antiga. A CLT é de 1964. 63 começou, 65 foi promulgada. Então, 63, 64, 65 foi o período onde ela foi construída ou consolidada, porque nem foram criação de leis, foi consolidação. Como isso é muito antigo e a forma de trabalho naquela época era diferente, existe uma linha ou um conjunto de leis acessórias que cuidam da saúde e da segurança do trabalho. Então, além da CLT, nós temos as normas regulamentadoras. No Brasil, existem 38 normas regulamentadoras que vão definir e delegar ações, atribuições e obrigações para o empresário e para a empresa em virtude de questões que vão cuidar da segurança e do trabalho, da segurança e da saúde do trabalhador. Bom,
A norma regulamentadora 01, ela determina as possibilidades de fiscalizações, de autuações e também das questões do que a empresa precisa fazer para cuidar de algumas ações, que hoje nós já cuidamos da saúde do trabalhador através da INR9 e INR7, PPRE, PCMSO, PGR, que a gente manda o funcionário para fazer exame admissional, demissional, isso tudo é cumprindo uma norma regulamentadora. Ok. A norma regulamentadora número 1, ela sofreu uma alteração, e essa alteração deveria ter entrado em vigor a partir de maio de 2025, mas ela foi prorrogada para maio de 2026. O que é importante entender? Todas as pessoas que têm colaboradores contratados via CLT terão que ter ações de controle, de levantamento de dados, controle, monitoramento e de exclusão de riscos da saúde mental do trabalhador. E isso, então, deixou de ser legal de bom e passou a ser legal de lei. E isso, inclusive, é suscetível de fiscalização, de autuações e de multas. Tá, e aí quando você fala em exclusão daquilo que prejudica a questão mental, eu queria que você entrasse um pouco aí, mas antes de você responder essa pergunta, desculpa a minha ignorância, mas... Não, fica aí bem tranquilo. Você não tem o caso também das pessoas... Porque o nosso podcast ele é muito mais ouvido do que assistido. Sim. Tá? Então, geralmente o pessoal ouve indo de um lugar a outro. Então, a pessoa que está nos ouvindo agora está pensando assim, poxa, eu tenho que falar o que elas estão pensando. Mais um mimimi. E a pergunta, não vai ter muita gente que vai se aproveitar dessa situação, aonde eu não estou bem, aonde eu estou complicada. E imobiliária lida com problemas, né? Eu vou dizer assim, Barreto, eu também me preocupo com isso, tá? Porque mesmo eu sendo Que legal. Boa. uma gestora de pessoas, o meu papel, eu entendo, que é manter o equilíbrio entre os interesses pessoais e interesses organizacionais. Boa. E aí, desculpando os palavrões, mas como a gente tem alguns empresários que não são muito corretos, que eu poderia chamar de... Tá. Eu também tenho empregados que são assim. Tá. E esses também poderão se aproveitar disso exatamente para tirar vantagens pessoais desse processo. Tá? Tá. Realmente vai acontecer. Então, o que vai ter que acontecer? O que já está acontecendo? As empresas estão se adaptando e têm que cumprir aquilo que a regra determina, que a norma está determinando. Então, eu vou ter que ter, por exemplo, pesquisa de clima organizacional, eu vou ter que ter indicadores de desempenho, eu vou ter que ter vários elementos que vão conseguir resguardar a empresa de que ela está cumprindo o que a norma determina, até para que ela possa tanto se defender do próprio fisco, se for o caso, né, de uma fiscalização, mas que ela também possa ter uma defesa junto ao Ministério do Trabalho em caso desse colaborador tentar se aproveitar disso. Então, entenda que assim, essa adaptação, ela tem tirado algumas pessoas do mercado, da zona de conforto. Porque, assim como eu tenho alguns empresários que não cumprem, eu também tenho empregados que não cumprem. Eu tenho empresários que querem tomar vantagens pessoais, mas eu tenho muito empregado que também quer ter vantagens pessoais. Então, qual é a importância disso? Só para a gente concluir aqui. Primeiro, entender o que a norma está determinando e cumprir o que a norma está determinando. É dessa forma que vai conseguir se blindar de ter uma ação dessas pessoas que não têm um caráter muito bom. Boa. E o que você sugere nesse sentido, e não sei se como que você pode, dentro dessa questão, dessa lei auxiliar, eu Rosalvo, o que me preocupa bastante, eu estou enxergando um cargo lá de gestor de carteira, onde ele lida especificamente com o proprietário e inquilino. Se nós fizermos um paralelo com o governo, se você for num hospital hoje, num hospital público, vai ter um cartaz lá dizendo o seguinte, que se você ofender, xingar ou agredir, mesmo que verbalmente, uma enfermeira, um médico, seja lá o que for, é passível de crime. Então, de tanto que isso deve existir, senão não teria essa questão não teria esse cartaz. Partindo do princípio que o inquilino acredita
que o proprietário tenha que arrumar tudo, partindo do princípio que o proprietário acredita que nem tudo ele precisa arrumar, e estando a pessoa da imobiliária no meio, não sei se você teria já como colocar algo assim, mas como é que uma imobiliária pode ou ter esses controles que você comentou e como é que ela pode se preparar para a entrada dessa lei? Você está falando no sentido que, de repente, o próprio proprietário possa ser um agente de comprometimento da saúde mental do trabalhador? Foi isso que eu entendi? Pode. Como Não. pode o inquilino? Porque a partir do momento que o inquilino começa... E existe isso, tá? O Berrar cliente, vamos falar que é o cliente, né? isso. De certa forma. Porque ele começa a berrar... Hoje, pasme, tá? A maioria das notas 2 e 3 de Google não é de verdadeira reclamação. É porque o inquilino não está pagando em dia o aluguel e ele vai lá e reclama. Então, quando ele vai ligar para essa pessoa do administrativo, muitas vezes ele já liga agressivo, né? E como é que eu preparo, então, para que a minha imobiliária tenha proteção? E daqui a pouco o dono da imobiliária virou culpado porque o time dele não está dentro aí de uma não está dentro aí de uma questão de saúde mental. Para isso. O detalhe importante é assim, ó, a própria norma regulamentadora, ela determina que, além de todos os indicadores e a possibilidade de afastar os agentes que possam comprometer, que esse é um agente, né, que pode vir a comprometer, deve haver treinamentos constantes, ou seja, preparação constante, porque essa equipe você não vai conseguir evitar que o cliente tenha esse tipo de ação, Boa. que são ações prejudiciais. O que você tem que fazer é preparar as suas pessoas para não se deixar afetar por essas ações. Tá. E é isso que a norma vai determinar. Então, que tenha essa situação de ter uma preparação mental, ou seja, fortalecimento mental, então tem que ter programas nesse sentido. E a norma também determina que os gestores sejam preparados para, além de auxiliar os seus colaboradores, eles possam ver sinais dessa manifestação de saúde mental. E por que isso? Porque essa é uma doença silenciosa. Tá. A saúde mental, as questões mentais, elas são doenças silenciosas que você só vai conseguir identificar que uma pessoa está mentalmente doente quando ela estiver no estágio muito avançado. A própria pessoa tem dificuldade disso. Por quê? Porque geralmente você vai atribuir tô cansado, tô desmotivado. E aí são manifestações, porque as manifestações de uma situação de não estar bem mentalmente são muito parecidas com manifestações de cansaço, de alguém que está... Aí eu vou perdendo interesse, não durmo direito, e isso tudo vai fazendo com que o corpo vai dando sinais que as pessoas muitas vezes não percebem. E o que acontece? A norma determina que os gestores sejam preparados para eles conseguirem ajudar os seus colaboradores a identificar esses sinais como sendo problemas de saúde mental. E já existe dados sobre isso no Brasil? Dados com relação a... Bom, nós temos dados do quanto... Porque, assim, eu vou fazer a minha leitura do cenário, tá? Nós temos aí, no Brasil, estima-se que 23 milhões de brasileiros, eles sofrem com transtornos mentais. Isso significa 12% da população, tá? Então, são 23 milhões de pessoas. Quais são as principais causas? Ansiedade, depressão e estresse. O que acontece? Esses são dados recentes, tá? Ansiedade, 9,3% da população sofre com sintomas de ansiedade. O que é ansiedade? E aí eu vou colocar, por conceito meu, porque não tem um estudo para isso, aqui nesse processo de ansiedade, eu colocaria muito dos empresários. Porque o que é ansiedade? É a antecipação dos fatos. Então, eu quero que os fatos aconteçam da forma que eu quero que aconteçam. Então, tanto eu quero antecipar os fatos, quanto principalmente eu quero que as coisas, ter o controle de tudo. Quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Ninguém tem o controle de nada. Tá. A gente não tem o controle da vida. O que a gente faz? A gente desenvolve um planejamento para que as nossas atividades ou ações elas sejam muito mais coordenadas para que eu possa chegar a um resultado. Então, planejar é extremamente importante. É uma forma de você tentar, inclusive, eu poderia dizer assim, tentar enganar a ansiedade, porque aquilo tudo está planejado. Agora, se todo plano vai sair como eu planejei, não sei, porque depende de outras pessoas. Tá.
Então, essa centralização, ele gera muita ansiedade, porque as coisas não acontecem. O mercado não acontece do jeito que eu quero, a economia não é do jeito que eu quero, o cliente não é do jeito que eu quero, o meu próprio colaborador. Eu, muitas vezes, me surpreendo, cometo coisas que eu digo, puxa, porque como que eu fiz um negócio desse? Então, veja, ansiedade significa 18 milhões de pessoas no Brasil sofrem de problemas com ansiedade. Tá. Aí nós temos a ansiedade, ela é a porta, ansiedade e estresse é a porta de entrada para um processo depressivo. Boa. O processo depressivo é quando a pessoa perdeu a vontade de viver. E aí nós ainda temos burnout, temos outras questões. Mas o burnout é muito mais referente ao trabalho e a depressão é a vida. É quando a pessoa deixa de viver, deixa de tomar banho, deixa de ver. O mundo perde a cor, tudo fica Boa. preto e branco, tá? Então, depressão, nós temos 5,8% da população brasileira em casos depressivos, que seria aí entre 11 e 12 milhões de pessoas na população brasileira. E estresse, 42% das pessoas entrevistadas ou da população brasileira relata que sofre com causa de estresse. E aí, o que é mais intrigante, 48% das pessoas nunca buscaram ajuda dentro da área mental. Até porque eu creio que isso seja ainda muito marginalizado, porque talvez lá o proprietário da imobiliária, que é um empresário focado em resultado, às vezes ele está altamente ansioso, mas ele até não aceita isso como um problema psicológico, não quer nem olhar, porque ele tem números a cumprir. Por outro lado, você colocou muito bem, você vai ter o empresário que se aproveita disso e vai ter o funcionário que se aproveita disso. Então, eu entendo que é um tema, altamente presente no dia a dia, mas eu também entendo que é um tema ainda muito marginalizado, né? Por qual razão você pensa? Assim, nós tivemos lá, eu acredito que isso sejam processos históricos, né? Nós tivemos lá atrás uma segregação social onde pessoas que eram diferentes, elas eram tratadas como sendo, muitas vezes, inferiores. E nós tivemos isso ao longo de toda a nossa história. Boa, a pandemia acredito que também deve ter dado alguma coisa. Já vamos falar um pouquinho da pandemia, tá? Então, o que acontece? Por muito tempo, o doente mental, ele era tratado como se ele fosse alguém às margens da sociedade. Tanto que hoje nós temos várias leis de inclusão para que nós possamos corrigir os erros que aconteceram ao decorrer de toda a história. Tá. Só que, infelizmente, isso ainda é muito, muito forte. As pessoas têm dificuldades, primeiro, de reconhecer a doença mental e depois de compreender por quê. Porque ela se confunde muito com mimimi. Tá. Então, não, isso é mimimi, é isso, é aquilo. Ou então, se eu disser que estou doente, as pessoas, ou que eu tenho as pessoas poderão ver como se eu não fosse mais competitivo, como se eu não fosse mais... Para você ver o quanto isso é forte, que nós temos várias leis de inclusão. Porque hoje, se eu tiver, num processo seletivo, vir pessoas onde, de repente, alguém manifeste que tem um TDAH ou que tem qualquer coisa nesse sentido, as pessoas vão olhar assim, será que vai funcionar? E a gente não sabe mesmo se vai funcionar. Então, por que ela é marginalizada? Porque a sociedade, historicamente, fez isso. Tratou essas pessoas como se elas fossem incapazes. Tá? Uhum. E, infelizmente, a pessoa, diante disso, quando eu tenho isso, é uma forma de me proteger, negar que eu tenho uma doença nesse sentido. Se eu tiver um problema no rim, no dedo, no ouvido, eu vou ao médico, eu tomo remédio, eu faço tudo isso. Se eu tiver um problema mental, as pessoas vão entender que é o quê? É uma frescura, é uma forma de chamar atenção, porque socialmente isso foi feito dessa forma. Então, nós temos aí um resgate histórico muito grande para fazer, até que nós consigamos entender que uma pessoa que tenha algum problema de saúde mental, que nós nem estamos falando de uma patologia, só um desequilíbrio, ele é alguém que precisa de ajuda para se recuperar, e que ele pode se recuperar e está tudo bem. O problema é que quando você ignora a existência desse problema, qual é a ordem natural? Aumenta. Tá. E aí, aumentando, por isso que acaba acontecendo dessa forma. Veja,
O Instituto Cactus fez uma pesquisa e identificou, eu acabei falando em 48, não, é 55% da população nunca buscou ajuda. E o detalhe importante, o Brasil, ele ficou em 8º lugar com relação a suicídios. Ou seja, porque a pessoa também não se entende. Ela vai chegando num loop em que ela não sabe o que está acontecendo, perde isso, ela se sente incapaz, ela se sente impotente, ela vai se sentindo, ou cada vez, se ela não tiver num grupo de apoio, porque a NR1, ela determina que a empresa deve ser esse grupo de apoio. Se ela não tiver num grupo de apoio, ela acaba se perdendo de uma forma que desiste e acaba cometendo suicídio. Então, nós tivemos, no ano passado, 14 mil suicídios no Brasil. São 38 mortos por dia. Tá. Esse é um número muito grande. Uhum. E essa NR1, ela vai ter o número de funcionários, a partir de quantos funcionários é obrigada a colocar ou não? Existindo um colaborador contratado como CLT, a empresa já vai ter que ter essas ações nesse sentido. É como a norma regulamentadora número 7, que determina fazer exames admissionais, demissionais. Entendi. Da mesma Na forma. mesma situação. Tá? Detalhe bem Mas importante. aí não obriga a empresa, nesse caso a imobiliária, que nós estamos falando de imobiliária, a ter um recurso humanos, porque como é que ou ele vai ter uma empresa terceirizada que vai dar suporte? Porque o empresário, a pergunta não é nem o que eu acredito, mas você acredita que ele tem capacidade de dar suporte nesse sentido? Eu entendo que assim, ó, eu acho que o empresário em si, ele também, desculpa aí, mas ele está desequilibrado no sentido de achar que ele tem que fazer tudo. Não está. E eu vou te falar um fato bem importante, que inclusive eu observei num evento que nós fizemos, que o empresário está ficando muito doente, mentalmente doente, principalmente por causa do presenteísmo. Sabe o que é o presenteísmo? É quando eu estou aqui pensando em outras coisas. Eu estou aqui, mas eu estou pensando se aquela pessoa resolveu isso, se a secretária fez aquilo, Legal. E aí, isso. o que acontece? Eu não consigo fazer nem o que eu estou fazendo e nem aquela outra situação. Vou te dar um exemplo onde me chamou bastante atenção. Num evento, participamos, tinha vários empresários e teve uma pessoa em específica, porque a gente que é de recursos humanos, a gente é belhuda, a gente fica cuidando das pessoas, porque o comportamento das pessoas faz a gente entender muitas ações. Uma pessoa especificamente que eu tirei o meu foco para observar ele deve ter saído para atender o telefone no meio da palestra, ou no decorrer, que eram 4 horas de evento. Ele deve ter saído para atender o telefone, no período que eu olhei ele só de manhã, umas 15 vezes. Tá? Então, ele atendia o telefone, falava com alguém, voltava, saía de novo. Aí eu conto para você. Você acha que o evento que ele teve algum proveito se ele teve 15 recortes? Ou, né? Claro, gente, estou chutando aí, mas é mais ou menos isso. Sim. E aí, possivelmente, todas as pessoas que ele atendeu, você acha que ele conseguiu resolver todas as vezes que ele atendeu? Não. Então, o que significa nesse caso? O que ele fez? Primeiro, ele tornou a mente dele muito pesada, ele colocou um peso na mente dele, ele não resolveu nem isso e nem aquilo. Qual é a próxima sensação que ele vai ter? De impotência, de ser incapaz. Não sou capaz, não estou mais conseguindo, não estou mais isso, não estou mais aquilo. Mas por quê? Porque ele não está planejando. Então, vamos lá. Se eu estiver aqui com você é o momento que eu tenho que estar. Boa. Sabe o que eu noto sobre isso? Porque o presenteísmo, você falou uma coisa que é show de bola até para quem está nos ouvindo. Eu percebo assim, quando nós vamos ter, por exemplo, um curso presencial voltado para o empresário, eu noto que vem mudando algumas coisas, por mais que, por exemplo, no meu curso, as pessoas têm uma resposta muito clara, muito objetiva, muito direto, e já saem com muitos resultados e implantações. Mas eu percebo o quê? Que cada vez mais nós estamos numa época onde a pessoa não quer mais conteúdo programático. Ela quer uma pílula que resolva o problema dela. Mas você falou tudo. Às vezes ela vai para um processo na qual ela não desliga, por exemplo, o seu celular, ela virou escrava disso, para estar presente nesse momento. Se você ir numa academia, você vai perceber isso. A pessoa na academia está mexendo no celular em vez de estar fazendo o exercício físico. Isso é uma questão de que
a pessoa não tem muito controle sobre si ou falta conhecimento? Porque você falou uma coisa muito legal, que talvez as pessoas não tenham percepção do que é o presenteísmo, né? O que acontece assim, ó, e é exatamente por isso que essa norma ela está vindo, e essa é uma leitura da Adriana, porque nós tivemos, depois da pandemia, uma loucura que, assim, a gente já vinha numa constância de uma mudança muito grande e de, principalmente, em especial, as gerações mais novas, de querer um resultado rápido com esforço menor. E a gente tem visto muito isso, até estávamos falando outro dia de cursos à distância e coisa assim. Isso não existe, né? Tudo tem o preço, tem que Boa. ser construído de forma gradativa. E aí, então todo mundo entende que tudo tem que ser feito, eu tenho que conhecer disso, daquilo, e aí você vai fazendo o quê? A sua mente, ela tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com tantos assuntos mal resolvidos. E aí ela vai começar a manifestar em você ações ou coisas, não dormir bem, ela tá te dizendo, cara, tá errado, alguma coisa tá errado. Aham. Porque a nossa mente, ela não tem capacidade de comunicação, mas é ela que manda estímulos para o nosso corpo se comunicar. Então a mente utiliza o corpo para comunicar-se. Boa. E aí eu digo para você assim, e esse para mim é um ponto muito importante. Você sabe como que a mente se constrói? Não, como? Dos relacionamentos. Tá. Quando eu nasci, eu automaticamente é como se eu fosse um HD virgem. E os relacionamentos é que vão construindo a minha personalidade e vai construindo os meus fatores e valores mentais. Tá. Quando eu começo a não ter relacionamentos sólidos, que eu falo com outro, com a mãe, e principalmente fico muito no ambiente virtual, eu não estou dando elementos para minha mente se desenvolver. Tá. Então, que ela é não- um fator hoje. Exatamente. Então, por que a gente está falando no equilíbrio? Porque tudo tem que ser equilibrado. Eu tenho que estar conectado à tecnologia? Claro que tenho. Mas eu também tenho que estar conectado às pessoas. Eu também tenho que, de vez em quando, sentar e olhar nos olhos. Tá. Hoje, a gente vê muito forte assim, as pessoas, não, vou fazer um curso à distância porque é muito mais rápido, muito mais econômico. Mas não é o conteúdo, porque o conteúdo que se vai fazer num curso, que se vai apresentar num curso, ele pode ser lido em muitos materiais. Uma A tropa. interação entre as pessoas é que vai fazer a diferença. Tá. E é isso que a gente está perdendo. E depois da pandemia, isso ficou muito forte, porque a pandemia ela veio e ela fez a gente se virar nos 30, até por questões de sobrevivência. Tanto que, assim, hoje nós temos dados do INSS determinam que em 2024 nós tivemos 473.328 afastamentos por doenças mentais. Quem são o maior número? Mulheres e jovens. Por quê? Porque não estavam habituados a isso. E por que mulheres? Porque tivemos que sair, boa parte das vezes, para fazer o trabalho dentro de casa, né? Mas as pessoas da casa não entendem que aquela pessoa está trabalhando. Show. Tá? O que eu vejo e o que tem pessoas que reclamam assim, Adriana, eu tô em casa e minha família diz assim, já que você tá em casa, eu vou passar a tarde aí. E daí a pessoa diz assim, mas eu tô trabalhando, as pessoas, mas isso não é só as pessoas de fora, é o marido Entendi. também, é os Entendi. filhos também. Sim. Então, a sobrecarga para essas mulheres está muito maior. Porque ela mesmo, se ela estiver trabalhando fora, ela vai sair de manhã e vai voltar à noite, as pessoas vão se virar, vão almoçar. Se ela estiver em casa, o filho acha que ela tem que fazer alimentação, o marido. Então, isso fez uma sobrecarga muito maior. O que acontece com isso? Esse aumento de pessoas em afastamento, e eu vou te dizer que assim, Rosalvo, esse número, para mim, ele é muito maior. Por quê? Tá. Porque esses dados são do INSS. Então, o INSS ele vai trazer dados que efetivamente passaram por ele. Mas e quantas pessoas que ficaram afastadas até 15 dias e que não foram para o Tá. INSS? Uhum. Né? Então, eu acho que esse número ele é muito maior. Ele teve um aumento referente a 2023 de 68%. E considerando o ano antes pandemia e agora 2024, que são os dados que nós temos, o aumento foi de 400%. Uau. O que significa que nós temos 400% de pessoas a mais com manifestações de doenças mentais do que nós tínhamos antes da pandemia.
E eu entendo, e novamente a leitura da Adriana, que o Ministério do Trabalho ele deve ter visto assim, puxa, vamos ter que fazer alguma coisa nesse sentido. E o que ele fez? Reformulou a NR1, agora passando para as empresas a responsabilidade de cuidar disso. Porque, infelizmente, ou felizmente, e também, novamente, leitura da Adriana, eu acho que o governo, muitas vezes, ele é negligente em algumas ações. E aí ele faz o quê? Ele traz para a empresa a responsabilidade de fazer aquilo que ele não conseguiu. É exatamente o que muita gente está pensando agora. Sim, mas eu concordo com isso, né? E o que acontece? Isso a gente viu, por exemplo, por muito tempo a pessoa com necessidades especiais foi marginalizada. Ainda é, a gente sabe disso. Né? Foi tratada à mercê da sociedade. O governo não teve ações nesse sentido. O que ele fez hoje? Criou o sistema de cotas. Hoje a empresa tem que ter pessoas com necessidades especiais, porque ou o governo paga ou o empresário paga. Se você não cumprir as cotas, o governo te multa. De qualquer forma, é o empresário que vai pagar aquilo que ele não fez lá atrás. Entendi. Tá? Entendi. Da mesma forma, a gente tem, a gente teve aí um histórico de racismo. Hoje tem cotas. Então, tudo aquilo que o governo ele se mostra, e claro, não estou falando de pessoas, estou falando de um processo geral da máquina pública. Tudo aquilo que o governo se mostra ineficiente para fazer, ele criou uma forma de dividir com o empresário. Ou seja, o empresário acaba tendo que carregar o peso daquilo que ele não conseguiu fazer. E eu vou te dizer que essa questão agora, para mim, se repete. Ou seja, o aumento de pessoas doentes mentais foi de 400%. E agora ele entendeu, puxa, temos que fazer alguma coisa nesse sentido. O que o governo consigo fazer? Não consigo fazer muito, mas se eu distribuir com tantos milhões de empresários que tem, cada um faz um pouquinho. E é isso aí. Se você não fizer, ele multa você por isso. E o que as pessoas podem fazer no dia a dia para que ela possa prevenir esse adoecimento mental? Porque também ninguém quer isso, né? O detalhe bem importante é assim, ó. Tanto em casa como no trabalho, né? A responsabilidade de cuidar da minha saúde mental é minha. Tá. Então, cada um tem que entender que sou eu o responsável por isso. Então, o que acontece? O que a gente vê, quais são as causas? Primeiro, sedentarismo. Gente, pode parecer que não, mas atividades físicas fazem com que, quimicamente, eu tenha elementos naturais que me auxiliam nesse sentido. Tá. Não sobrecarga, né? O que a gente tem hoje muito naturalmente aquilo que eu gostaria que você fizesse e que você não faz do jeito que eu gostaria, me causa irritação, me causa estresse, me causa um monte de coisa. Cara, a tua vida é tua, é minha, certo? Para cuidar da minha dá uma trabalheira, por que eu tenho que ficar cuidando da tua, do que você faz? Exatamente. Então, cada um cuida do seu, que tá tudo certo. Boa. Já é difícil cuidar da gente, exatamente, né? Agora pensa ficar cuidando da dos outros. Outro detalhe muito importante e que a gente vê muito. Tem pessoas no ambiente de trabalho que ela se coloca muito como... Ela quer que as pessoas gostem dela. Ela quer que as pessoas a vejam de uma forma como sendo alguém eficiente, ou isso, ou aquilo. O que ela vai fazer? Nunca diz não. Então, ela se sobrecarrega de trabalho. Você já percebeu que quando uma pessoa é muito eficiente, ela tem muito mais trabalho do que todas as outras pessoas? Sim. Por quê? Porque todo mundo quer dar para aquela pessoa porque sabe que ela vai fazer. Ela não tem a capacidade de dizer não. E por que ela não tem a capacidade de dizer não? Porque ela quer ser gostada. É a forma como ela entende que ela vai ser aceita. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Me conhecer. Entender o que me faz bem, o que não me faz bem. Me conhecer e aí, depois, então, entender e conhecer as pessoas e o ambiente onde eu vivo. Quando eu começo, e é onde a gente está manifestando, quando você começa a perder, você entende que está perdendo a capacidade de trabalhar, poxa, já não me lembro mais, já não sei mais, ou já... Né? O que você tem que fazer? Todos deveríamos ter alguém que nos ouvisse. Terapia, mentoria, tá? Ter um mentor é exatamente fazer com que... Porque a gente também se perde. Tá. É fazer você exatamente entender em que momento que você pode voltar pro trilho, né? Ou que momento que você tem que mudar de caminho. Uhum. Então, isso é extremamente importante.
Então, atividades físicas, não querer salvar o mundo, não achar que é dono do mundo, não querer que as pessoas façam aquilo que você pensa que deve fazer, ter a capacidade de dizer não quando for. Então, entender que tem limite. Fator importante, entender aonde é o meu limite. É me conhecer. O que me faz bem e o que não me faz bem. E aquilo que não me faz bem, de que forma que eu posso afastar isso de mim. Porque assim, ó, uma das questões muito importantes, lembra que falamos que a mente se faz por relacionamentos? E os relacionamentos que eu tenho são bons? E aqueles que não são bons? Eu não posso eliminá-los? E quando eu digo eliminá-los, né, a gente, se pudesse, algumas pessoas a gente até queria eliminar de forma definitiva, né? Tiro na cabeça, alguma coisa assim. Mas não tem, agora eu posso me afastar. Tá. Eu posso me afastar dessa pessoa, eu posso me afastar desse trabalho, eu posso me afastar desse marido, eu posso me afastar desse filho. Então, eu tenho que entender o que me faz bem e o que me faz mal. Sou eu a única responsável por isso. Boa. Aí, num segundo momento, quando eu vou para o ambiente empresa, porque no ambiente empresa, muitas vezes, eu tenho que conviver com pessoas que não me agradam. Mas eu tenho que ver até onde a convivência com aquela pessoa que não me agrada me atinge. Legal. Se ela me atingir de uma forma extremamente agressiva, eu também posso mudar de trabalho. Né? Boa. E aí é onde que a norma pede que a empresa auxilie a eliminar esses elementos que possam agredir a outra pessoa, para que não fique todo mundo mudando de trabalho a todo tempo. Boa. Então, quem tem que cuidar de mim sou eu. Tá. Eu não tenho que passar essa responsabilidade para o empresário. O empresário tem que cumprir a sua parte, porque o empresário tem que cuidar também dele. Sim, né? Sim, é verdade. Então, e por isso é importante a gente falar isso, porque tem muito... Eu já ouvi, né, de colaboradores, não, agora a empresa é que vai se preocupar com isso. Não, porque a empresa vai continuar existindo se eu adoecer. Eu tenho que me preocupar eu comigo. Boa. Isso é extremamente importante. Adriana, e se alguém quer conversar um pouco mais com você, quer tirar alguma dúvida, quer conhecer também um pouco do teu trabalho, ou não sei se você pode, acredito que sim, porque você já fez em várias imobiliárias processos de recursos humanos e tal. Qual é o canal para entrar em contato com você? Bom, a gente pode, nós temos o Instagram ou também e-mail, eleve@elevecapitalhumano.com, ou no Instagram, Eleve Capital Humano. Mas deixa eu só responder colocar uma questão que você perguntou antes e que eu acabei não respondendo. Você me disse assim, será que o dono da imobiliária tem condições de cuidar disso? Será que ele tem que ter um RH? Eu sempre vou dizer, um RH não, uma gestão de pessoas, né? Porque eu sempre vou dizer assim, toda empresa, independente do tamanho, ela deveria ter um especialista em pessoas. Isso eu vou defender sempre, por quê? Porque isso faz a grande diferença, tá? Agora, se no primeiro momento, por mais que eu acho que seja um investimento, muitas vezes o empresário entende que não é o momento dele de investir num profissional como esse. Ou não tem nem verba para isso. Não, exatamente. Não é o momento dele de investir em virtude disso. Aí, então, o que ele pode fazer? Ele pode transformar alguém da equipe para fazer isso. Tá. Ele não quer dizer que ele precise contratar. Hoje nós temos várias empresas, inclusive a minha empresa também faz isso, que nós desenhamos os programas de acordo com a necessidade de cada organização, porque não é uma receita de bolo onde todo mundo vai fazer a mesma coisa. É um diagnóstico e cada organização vai ter elementos de uma forma diferenciada que atende à sua realidade. Agora, o que acontece? Esta pessoa, ela deve ser preparada para isso. Não só para atender a NR1, mas para atender a todas as exigências necessárias para a boa gestão de pessoas. Legal. Porque eu entendo que no setor imobiliário, até por uma questão, o setor imobiliário trabalha muito com a demanda, é o que vende, então a receita é desta forma. Por isso fica muito mais difícil, muitas vezes, criar uma estrutura mais sólida, porque não se tem a projeção dos próximos meses de faturamento. A gente sabe Exatamente. disso. Então, tem que trabalhar sempre muito enxuto, porque pode ter como pode não ter. A não ser que ele tenha uma carteira de locação mais forte. Muito mais forte. E uma carteira mais forte, eu tenho que ter mais gente, mais proprietário, posso ter mais problemas aí. Sim, tudo vai assim aumentando, né? Sem sombra de dúvidas. Agora, o que é importante? Ele pode contratar uma parceria, uma consultoria que o auxilie nesse sentido. Ele pode contratar pessoas para desenvolverem processos para ele,
ou ele pode desenvolver alguém da equipe dele para fazer Vai isso. estruturar. Tá? Legal. Então, tudo isso pode ser feito, porque, veja, de repente eu tenho lá alguém... Vou brincar assim, lá do administrativo. O administrativo sempre tem muito trabalho, eu sei disso. Mas as pessoas que trabalham no administrativo das imobiliárias são sempre muito boas. Tá? Pelo menos, historicamente, eu percebi isso. Ali pode ter alguém desenvolvido naquele setor que tenham ações para cuidar da saúde dos trabalhadores. Boa, então, dá para desenvolver as pessoas dentro do ambiente de trabalho, para que cumpram o que determina a legislação. E, gente, o que é importante entender? Não é só para cumprir a legislação. É para fazer com que as pessoas realmente estejam interessadas em se manter nessa empresa. E sejam interessadas em trabalhar por essa empresa. Então, não deve ser somente cumprimento de norma, cumprimento de tabela. Deve ser também aproveitado e transformado o legal de bom. Porém, mesmo que não haja legal de bom, tem que haver o legal de lei. Porque senão, aquilo que você economizou no sentido de não aplicar ou de não adaptar a sua empresa a essa realidade, você pode pagar em autuações e multas depois. Verdade. Bom, eu já vou agradecendo aqui ao Pop, vou agradecendo também a Laís, que são empresas que, obviamente, acreditam na sua imobiliária, acreditam no mercado imobiliário, senão não estariam apoiando como um projeto como esse. E esse foi um papo, acho que é muito interessante, muito bacana, porque são situações que a sua imobiliária... além de ter que entender para dar melhoria para o seu time, é uma norma que vem por aí, é uma questão que vem por aí e sinto muito, todo mundo vai ter que se adaptar a isso também. Adriana, muito obrigado por você ter participado, muito obrigado por você trazer esse tipo de informação ao nosso público e agradeço a você por nos seguir e aguardo você no próximo episódio.